Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Brasil. É o país do futuro? E especificamente, né, a Constituição Cidadã em tempos difíceis. E aí, como vocês sabem, né, estou seguindo aqui a sequência do edital, esse é o tema dos tópicos finais desse edital, estamos bem pertinho de finalizar. Inclusive assistam os vídeos anteriores, né? Dá para maratonar, são vídeos curtos, relativamente curtos, né? E aí a gente está finalizando, caminhando para o final, acho que faltam esse, mais dois, ou um vídeo, ou é o penúltimo ou antepenúltimo. Mas enfim, quem acompanhou os vídeos anteriores sabe que eu gosto de fazer uma contextualização, porque conhecendo a história, a gente conhece, né, o contexto que culminou em algumas ações, e aí nós ficamos sabendo aí desses tópicos específicos, tá? E aí, contextualizando aqui a origem dessa expressão, né, do Brasil, país do futuro, a gente vê que essa expressão ela foi popularizada pelo escritor austríaco Stefan Zweig em 1941, que, fugindo do nazismo, publicou o livro com esse título, né, Brasil, País do Futuro. Vale mencionar que Zweig ele via o Brasil como uma terra de oportunidades, né? De paz, de diversidade, tanto natural quanto cultural, né? Essa riqueza natural, que poderia se tornar um grande exemplo para o mundo. Então, na perspectiva inicial, era essa, né? Da terra de oportunidades. Sendo que ao longo das décadas, essa expressão assumiu um tom meio irônico, representando uma crítica à externa promessa de desenvolvimento que nunca se concretizava plenamente. Então, essa origem, né, do Brasil aí, da expressão Brasil, país do futuro, a gente tem que ver a partir de duas perspectivas, né? A perspectiva inicial de Stefan, de Zweig, e depois essa questão desse tom irônico, tá? E aí, ele descrevia o país, né, nessa obra, como uma terra de esperança, que era acolhedora, né, sem preconceitos raciais, com grande potencial econômico, social e humano. E essa expressão ficou muito famosa, né? Só que aí depois teve essa conotação mais crítica, né, sendo vista como ironia, porque o futuro não chegava. Então, a gente vê que esse futuro ele parecia sempre estar em construção, pretendendo desenvolver, né? Só que com dificuldade aí para concretizar essas mudanças estruturais, tá? E aí, a forma irônica nas décadas seguintes foi mais assim, colocaram, né? O Brasil é o país do futuro e sempre será, né? Por isso que era essa jogada aí de tom irônico, né? Acrescentaram e sempre será. Então essa frase ficou sendo emblemática, tá? E a gente vê aí a questão esse otimismo versus a crítica, nessas duas perspectivas, que a gente tem que analisar as questões não só como a gente pensa, tá? É como era o contexto da época. E no enunciado vai nos nortear dizendo através de que perspectiva você deve analisar. Como eu falei, né, no tempo do descobrimento do Brasil. Em que perspectiva? Na perspectiva dos indígenas, foi uma invasão. Na perspectiva dos europeus, foi uma descoberta. Então, a gente tem que ter esse olhar. Peraí, tá pedindo para analisar em que contexto, qual perspectiva? Desse mesmo jeito aqui, otimismo versus crítica, né? A promessa não cumprida. A gente tem que analisar em que contexto. Na perspectiva inicial de Zweig, né? Que era otimista, ou na perspectiva crítica a essa promessa não cumprida. Então, o otimismo inicial, né? Via que o Brasil tinha vários recursos, reconhecia, né? Que o Brasil tinha vários recursos naturais, diversidade cultural, uma sociedade miscigenada. Então, se tinha miscigenação, uma mistura, na visão de Zweig, poderia ser exemplo de convivência pacífica, né?
Períodos de crescimento econômico reforçavam essa visão, né? Como na era de Juscelino Kubitschek, ali no milagre econômico da ditadura, tá? E aí ocorreram as críticas contemporâneas, né? Com a persistência de problemas como desigualdade social, pobreza, fome, violência, corrupção, concentração de renda, como nós vimos em vídeos anteriores, a questão do país convivendo com avanços e retrocessos, né? Avançava, retrocedia, sem conseguir superar plenamente os desafios estruturais. A frase, né, que passou aí a simbolizar esse adiamento constante do desenvolvimento pleno, né, da justiça social, e a gente analisa nesse contexto, ok? Aí a questão da redemocratização após a ditadura militar, 1964 a 1985, né? Onde o Brasil viveu uma ditadura civil-militar nesse período, com repressão política, censura, perseguição, tortura e restrição dos direitos, como nós vimos no vídeo anterior a esse, tá? Quem não viu, assista, que é muito importante, é um aspecto que cai muito em prova, é um tópico que cai muito em prova, tá? E aí, no final dos anos 70, existiram movimentos sociais, sindicatos, intelectuais e a sociedade civil começaram a se organizar por eleições diretas, vimos lá o Direta Já, né, os movimentos anteriores, né, pela volta da democracia, e aí teve esse processo de abertura com o Direta Já, como eu mencionei, né, de 1983 a 1984, né, o maior movimento popular de redemocratização. Embora a eleição presidencial de 1985 ainda tenha sido indireta, né? Tancredo Neves ele foi eleito pelo colégio eleitoral, mas faleceu antes de assumir, aí quem assumiu foi José Sarney. E vimos ali o fim da ditadura, né, o início de um progresso de reconstrução democrática, complicação, a ampliação das liberdades civis e políticas, né, o fortalecimento dos movimentos sociais. E aí, em 1988, a Constituição Cidadã, né, um marco democrático promulgado aí em 5 de outubro de 1988, né, consolidou a transição democrática, é chamada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, né, presidente da Assembleia Constituinte. Falamos sobre a Assembleia Constituinte em vídeos anteriores, né? A Constituição Cidadã, ela representou uma ruptura com o autoritarismo e a abertura para um Estado democrático de direito e trouxe alguns avanços, né? Ampliação de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, esse reconhecimento do direito das minorias, dos povos indígenas, dos trabalhadores, dos grupos historicamente marginalizados, né? A criação de instrumentos de participação popular, como plebiscito, referendo, a iniciativa popular, o fortalecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, cidadania, democracia participativa. E o desafio ele é permanente, né? Apesar de ser uma Constituição, uma das constituições, né, mais avançadas no mundo em termos de direito, a efetivação plena dos princípios, né, ele continua sendo um desafio frente aí às desigualdades estruturais, aos interesses públicos, econômicos, né, às crises institucionais. E aí a gente vê a Constituição Cidadã, como eu mencionei, né, aqui, promulgada em 5 de outubro de 1988, chamada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, né, resultado de ampla participação popular e foi um marco para a garantia de direitos fundamentais. Ok? E aí a gente vê o surgimento, né, para chegar em 1988, né, a gente vê a questão do período ditatorial. Deixa eu só voltar aqui. Onde de 1964 a 1985, o Brasil ele viveu a ditadura militar, né, como eu falei no vídeo anterior, marcado por censura, perseguição, política, restrições de direitos civis, de repressão, né? E aí a Constituição de 1967 e a emenda constitucional, né,
número 1 de 69, elas institucionalizaram o regime autoritário, tá? E aí houve, né, a partir de 1985, uma redemocratização com o fim da ditadura e o governo civil de José Sarney iniciou-se ali o processo de transição democrática. Aí a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 87, né, que foi responsável pela elaboração da nova Constituição, a Constituição de 1988, tá? E aí foi um marco histórico na consolidação de direitos civis, sociais, políticos e econômicos do Brasil, tá? Aí a gente entra nessas características da Constituição de 88, na Constituição Cidadã, né? Que era democrática e participativa, com a ampliação dos canais de participação popular, né? Reconhecimento de instrumentos como iniciativa popular de leis, ação popular, o plebiscito, referendo, né? Como eu já mencionei anteriormente, a questão da garantia dos direitos fundamentais, tá? Com relação aí a amplo catálogo de direitos, né? No título 2º, direitos e deveres individuais e coletivos, a questão dos direitos sociais, né? Educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, previdência social, proteção à maternidade à infância, assistência aos desamparados, né? Os direitos de nacionalidade, político, partido. Então, a gente vê os estados democráticos de direito, né? O Brasil como estado democrático de direito, comprometido com a soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores, né, sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político, tá? E aí a gente vê que as cláusulas pétreas elas não podem ser abolidas, tá? E aí o foco era o princípio central, né, na dignidade da pessoa humana, tá? E aí a gente passa para a Constituição Cidadã em tempos difíceis, tá? Para analisar nesse contexto, a gente vê os desafios contemporâneos, né? Que apesar dos avanços, a efetividade da Constituição, ela enfrenta desafios como desigualdade social e econômica, como racismo estrutural, o feminicídio e violência de gênero, né? A violência contra as populações indígenas e quilombolas, as ameaças à liberdade de imprensa e aos direitos civis, populismo, retrocessos democráticos, né? Crise institucional. Então, a gente vê a questão da judicialização da política, né? O aumento da atuação do Poder Judiciário, sobretudo aí o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, intervindo em temas sensíveis, né? Como a defesa dos direitos fundamentais, a mediação de conflitos entre os poderes, a proteção das minorias. E aí a gente vai vendo retrocesso e resistência, né, por causa das tentativas do enfraquecimento das instituições democráticas, mas ao mesmo tempo a mobilização da sociedade civil, fortalecimento, né, dos movimentos sociais, atuações relevantes do Ministério Público, Defensoria Pública e ONGs, né? Então a gente vê avanços e desafios persistentes, né? Então, em prática, a Constituição ela fica, né, nesses avanços e desafios, né? A gente vê aí a universalização do SUS, mas os desafios persistentes, por exemplo, são as desigualdades na oferta de saúde e saneamento básico. A gente vê o avanço na ampliação do acesso à educação, mas a baixa qualidade em algumas regiões, com a evasão escolar, né? Principalmente em áreas mais humildes, né? Nós vemos o avanço em programas sociais de redução da pobreza, mas o retrocesso em políticas públicas com o aumento da fome, né? O reconhecimento dos direitos das minorias, mas violência contra, né, alguns grupos, né, indígenas, mulheres, negros, por exemplo, né, algumas minorias. A liberdade de expressões em imprensa, mas a tentativa de censura, ataque a jornalistas, né? A participação democrática, mas a descrença nas instituições, a polarização política. Então, a gente vê que existem desafios da Constituição
em tempos difíceis, né, na contemporaneidade. E aí a gente precisa ter em mente, né, para a prova, algumas palavras-chave, né, alguns conceitos-chave, né, como cidadania, sendo a questão da participação ativa do indivíduo na política, na sociedade, na economia do país, né, associada ao exercício dos direitos civis, políticos e sociais, a questão da democracia, tá? A questão da democracia como sendo a forma de governo onde o poder emana do povo, direto ou indiretamente, né? Pressupõe aí o respeito aos direitos humanos, a alternância do poder, a liberdade, né? A questão dos direitos fundamentais, que são cláusulas pétreas, né? Ali, artigo 60 da Constituição Federal, né? Então, por exemplo, né, não pode ser abolido nem mesmo por emendas constitucionais, tá? O Estado Democrático de Direito, né, como sendo aí um regime em que o Estado se submete às leis e estas são frutos da soberania popular. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente para as provas, né? Que é essencial para que a gente possa compreender, né? Eu sugiro que memorizem, né? Tem gente que não gosta dessa palavra, memorização, mas eu acho que alguns pontos a gente deve prestar muita atenção. E a minha dica sobre esse aspecto para a prova é que decorem, memorizem os 5 fundamentos da República no artigo 1º da Constituição Federal, né? Acredito que já tenham começado aí pela Constituição Federal de 88, né? Memorizem o artigo 1º, né? Estudem aí o artigo 5º da Constituição Federal, né? Os direitos e garantias fundamentais. Quase todas as provas que eu já vi tem pelo menos uma questão aqui da Constituição Federal, né? A questão aí cobrando geralmente os fundamentos da República, os 5 fundamentos da República, os direitos e garantias fundamentais, né? Os 5 fundamentos estão no artigo 1º e os direitos e garantias estão no artigo 5º, né, da Constituição. A gente tem que saber diferenciar Estado democrático de direito, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, tá? E entender